Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estamos reunidos aqui para conversar um pouquinho com gente interessante sobre coisas interessantes. E hoje nós estamos aqui com o professor Adriano Neto, famoso, né? Cadeira cativa aqui no podcast. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. E nosso amigo pastor Tiago, que eventualmente dá o ar da graça por aqui, né? Pois é. Tarde, Tiago. Boa tarde, gente. Que bom. Bom, gente, semana passada nós falamos de assunto sério, né? Pesado, né? Espero que vocês tenham assistido, gostado. E hoje um assunto também um pouco assim, em parte pesado, né? Nós tivemos aí na última sexta-feira alguns episódios de o que a gente chama de eventos extremos na questão do clima no Brasil, especialmente no sul do Brasil, mas também outras áreas foram afetadas. Aqui na nossa cidade nós tivemos ventos muito fortes, né? Árvores caídas, falta de energia, falta de água, mas nada se compara ao que aconteceu lá em Rio Bonito do Iguaçu, onde uma pequena cidade ali de 17 mil pessoas foi praticamente tirada do mapa, né? Todas 95% das construções destruídas, vidas que foram perdidas, todo um processo de reconstrução que vem pela frente, que com certeza vai ser árduo, vai demandar muito esforço, muito dinheiro, muita paciência, né? E nossa solidariedade às pessoas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. E, concomitantemente, nós estamos com um evento mundial, de caráter mundial, acontecendo no norte do país, que é a COP30. A COP, que eu fiquei intrigado, falei, o que será que significa COP, né? E fiquei pensando, conferência, e não encaixava nada, mas depois falei, deixa eu perguntar para o Google, né, que é a melhor maneira de resolver. E a COP significa apenas Conference of Parties, Conferência das Partes, só isso. Né? Porque dentro daquele órgão da ONU, né, que trata do clima, das mudanças climáticas, dos projetos, então existe as conferências das partes, onde vários países se reúnem e discutem, né, chegam a algumas conclusões. Então, eu acho que as duas coisas têm muito a ver, e a gente queria falar um pouquinho sobre isso, até porque nós estamos diante de um quadro aí irreversível, um quadro que deveria nos levar à reflexão, e especialmente à luz do que a palavra de Deus tem a dizer. Então, estamos enfrentando, Tiago e Adriano, uma onda de eventos climáticos extremos, né? O Tiago veio lá do Nordeste, não sei se lá ele presenciava isso, mas nós aqui no Sul sentimos que nos últimos 10 ou 15 anos os eventos se tornaram mais frequentes, especialmente o calor, né? Uma coisa que aqui no Sul a gente vivia num clima mais temperado, né? Uma coisa mais agradável, e de repente a gente está aqui em Londrina com episódios de 40 graus. Né? Toda a minha história de vida, eu nunca me lembro de ter experimentado isso, né? Aqui em Londrina ou na cidade vizinha aqui onde eu nasci, nunca experimentei um clima desse, né? E agora ele está se repetindo, né? Eu estava olhando um órgão de monitoramento do governo federal que trata sobre eventos extremos, e ele faz o monitoramento desse tipo de evento. E é interessante porque a gente às vezes contabiliza aí alguns eventos, mas esse órgão contabiliza desde 2013, e ele faz essa contagem não através das notícias, mas através dos decretos de calamidade que são emitidos pelos municípios, pelos estados, né? Então, desde 2013, ele está pontuando aqui 48,4 mil decretos. 48 mil eventos extremos, ou de seca, ou de muita chuva, ou de furacões, enfim, desastres naturais. Desde 2013. Então, significa que nos últimos 12 anos, nós não tivemos apenas um episódio como esse de Rio Bonito, ou um episódio como aquele do Rio Grande do Sul, ano passado, em que o estado foi alagado praticamente, né? Mais ou menos nessa época, um pouco antes, mais 48 mil eventos extremos. Isso só no Brasil, né? E vocês conhecem gente que acha que o planeta não está aquecendo, por exemplo? Conheço. Não fala nome não. Eu acho que todo mundo conhece alguma pessoa, né?
E é interessante O que... que essas pessoas dizem normalmente? geralmente... Quando se fala nesse assunto. Né? Fala que é bobeira, que sempre aconteceu isso na história, Aham. e sempre traz dados, muitas vezes, distorcidos Uhum. para análise, ou desconhece, né? Uhum. Geralmente, quando fala de alguns assuntos relativos ao clima, quando a pessoa não tem um arcabouço ali científico ou especialista na área, ela traz opiniões e as opiniões valem mais do que as pesquisas feitas hoje, né? Uhum. Uhum. Normalmente é assim, né? Verdade. Tanto que, assim, eu não tenho muita interação com as pessoas em relação a esse assunto. Só que eu vejo muito desse assunto nas redes sociais, em outros programas, até em podcast, que a galera tem muita incredulidade em relação a essa mudança climática. E sempre vai ser o mesmo argumento, que é teoria da conspiração, que isso é ilusão seja da esquerda, seja da direita, independente do que seja. Então, eu vejo que é muito mais se tornou-se uma pauta mais dessa divisão que tem, né? Tipo, é a esquerda que fala essas coisas, é uma pauta só dessa galera. E acaba fechando os olhos para a realidade, né? Que realmente o clima está bem diferente ao longo dos anos por causa desse impacto da ação humana, né? Sim. Tem um camarada no Brasil, um cientista, né, um pesquisador, se não me engano o nome dele é Luiz Molion, e de vez em quando a gente vê ele em alguns programas aí, e ele bate forte contra essa ideia, né? Mas o Molion, engraçado, ele não nega que exista aquecimento. Ele nega que o aquecimento seja produto da ação humana. Então ele diz que isso aí é apenas uma mudança de ciclo do planeta. O planeta ora esfria, ora aquece, né? Ele fica alternando nesses processos. Então, mas ele concorda que há aquecimento. Né? Uhum. Agora é interessante quando a gente acha uma pessoa que diz que não há aquecimento, né? Ou quando aceita que há, não aceita que é por uma intervenção humana. Ou Quando a seja, gente tem estudos, né? Ou seja, Sim. ele entende que é o aquecimento, mas explica o aquecimento com outras possibilidades. Exatamente, exatamente. Tem né? outras teorias para tentar entender o Exato. aquecimento. Mas a gente tem dados, né? Quando você olha a sério, você vai nos órgãos que faz a pesquisa a fundo, você vai perceber. Existe aquecimento, existe derretimento de geleira, existe derretimento do permafrost, né? Que é nos polos, né? Existe aumento do nível do mar. Então, há uma série de fatores que estão sendo medidos há mais de 70, 80 anos. E a concentração de CO2 na atmosfera, isso é medido, né? Já há muitas e muitas décadas. Então, nós temos dados para isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre conspiração, porque eu acho muito engraçado esse tema, né? Eu até brinquei uma vez no Facebook, eu procurei aqui, mas não achei mais. O Facebook mudou o algoritmo, Eric, agora a gente não consegue achar as nossas próprias coisas, né? Já fez essa experiência? Você procura algo que você mesmo postou e você não acha mais, né? Você vai achar por acaso. Arquivos, né? Eu acho que os pecados aí. eu acho que está fazendo uma limpeza. Mas eu postei essa ideia de que a teoria da conspiração é a seguinte, é o camarada que ele acredita que ele encontrou uma verdade oculta da maioria das pessoas, mas onde ele encontrou isso foi na internet, né? Esse é o problema. Né? Não foi pesquisando, não foi assim, eu descobri algo aqui, abri um livro numa biblioteca antiga e tinha lá uma verdade, né? Não, ele descobriu na internet e ele acha que só ele que sabe aquilo, né? Então, conspiracionista tem esse problema, mas conspiração, acho que tem outras também, não tem só essa do clima, né? Que outras que vocês lembram aí de teoria de conspiração? Terra plana, por Pode exemplo. ser um né? absurdo. Pode. Tem aquela dos, que é os répteis lá que dominam o mundo. Sim, os Eu esqueci reptilianos, isso, né? reptilianos, tem essa teoria. Tem outros também. nomes. Tem a morte do Senna, né? Do Michael Jackson também. Tem a morte do Do Senna. Michael, do Elvis, né? Do Elvis, Eu vi tá todo uma mundo que vivo. o Senna foi morto por um tiro de fuzil. Nossa. Aham. Quantos quilômetros pega um carro de corrida? Uns 300 e quê? Quase 400. Quase às 400. Imaginou o cara acertar Cara é bom, a cabeça do Senna com uma sniper, vezes. né? O cara é ninja. É bom, cara. Então são coisas absurdas Sim. que a gente ouve, né? Tem aquela que o homem nunca foi à lua, né? Essa aí é a clássica, né? Entende que o Michael Jackson ele teve no próprio velório dele. Exato, Né? exato. O Illuminati, né? Illuminati. Então. Por que será que as pessoas acreditam em teorias de conspiração, gente? O que vocês imaginam que leva uma pessoa? É interessante o que o senhor falou, porque eu vejo esse tipo de coisa, ou melhor, esse tipo de postura em relação à conspiração, que é a pessoa que acha que encontrou a verdade que ninguém mais está vendo. Sim. Então, às vezes, isso é uma coisa ruim, né? Além da conspiração em si,
é a pessoa que se torna arrogante por causa desse tipo de coisa. Então você vê que muitas vezes a pessoa que fala de conspiração, ela sempre tem um ar de superioridade. Exato. Então é uma necessidade de estar acima, de estar corrigindo alguma falha interior nesse tipo de coisa, né? Então eu acho que esse é um dos pontos. E também assim, a gente sabe que existe, isso aí eu acho que nem precisa ser uma conspiração em si, mas a gente sabe que existe pessoas que ditam a política mundial. Famílias, a gente sabe que existe esse tipo de coisa, mas a conspiração vai um pouquinho além disso, né? E aí que está outro problema também. Às vezes eu vejo que é a insegurança da pessoa, né? O medo. E a gente tem uma constituição psíquica já preparada para isso, né? Porque a gente prefere um quadro certo do que incerto, né? É a sensação Então, de se alguém controle, me né? dá... a sensação de controle. Então, se você me verdade. dá uma verdade que eu possa acreditar, é muito melhor do que eu ficar titubeando aí entre muitas versões, né? Então, isso é parte da nossa Constituição. Essa necessidade de segurança, né? O nosso cérebro ele não convive muito bem com possibilidades, inúmeras possibilidades. Ele prefere encontrar uma imagem fixa, né? É verdade. A gente fala isso na aula de cultura, né, Tiago? Não sei se você vai se lembrar. A gente chama de pareidolia. O que é pareidolia? É quando eu vejo numa nuvem um animal, quando eu vejo numa mancha na parede a fisionomia de uma pessoa, né? Eu trazia alguns exemplos na sala. Porque é essa tendência que o nosso cérebro tem de procurar as imagens que são familiares, né? E na conspiração a gente faz isso. A gente encontra as imagens que são familiares, as ideias que são familiares. Porque é difícil conviver com uma balbúrdia, né? Uma falta de padrão, né? Muitas vezes nas ideias, né? E também tem aquela coisa, né? Que se você acredita, tem mais alguém que acredita. E você vai unindo força, né, Adriano? Vai fazendo uma tribo, né? Daqueles que acreditam, por exemplo, em tal coisa, né? E você não consegue dialogar com uma pessoa que trabalha com conspirações. Não. Você traz uma conversa, né? Você abre o leque de possibilidades, mas a dela é a única certa e você está errado. E se você insiste na conversa, se torna uma briga, uma discussão acirrada. Polariza, né? Polariza e fica ruim. Eu tenho um conhecido que ele acredita muito nessas coisas. E às vezes a gente conversa e eu tento mostrar um outro lado. Então você vai desmontando as teorias, porque todas elas são fáceis de desmontar, né? Elas carecem de base, né? Elas são muito assim, ideias lançadas que grudam, mas elas não têm muita base. E quando você desmonta, ele fala assim, tá, mas se existir uma possibilidade disso acontecer, então eu vou acreditar. Aí fica difícil você dialogar, né? Porque sempre vai existir uma possibilidade de algo acontecer, né? Exatamente. Sempre vai acontecer. E aí, mas você vai acreditar porque existe uma possibilidade só contra 10, 15, 100 evidências, né? Então, fica complicado lidar com pessoas você assim. Você se perguntou que você pode estar errado, né? Você se questionou alguma vez que você pode estar errado na sua conclusão? Mas fica aquela coisa, eu posso estar errado, mas eu posso estar certo. E quando mistura, Vanderlei, a conspiração com elementos religiosos? Aí piora, né? Quando a pessoa diz assim, não, mas eu sei porque eu tive uma experiência, Deus me falou, ou a profeta revelou no culto. Importante dizer que a gente acredita em revelação, né? Sim, em dons do Espírito Santo, em Deus falando com as pessoas, mas assim, eu vou ser bem sincero aqui, correndo esse risco de ser julgado, mas é uma experiência já de 30 e tantos anos de caminhada aí na fé e no âmbito da igreja e observando, né? Observando as outras igrejas. Eu acho que às vezes 80%, 85% das experiências elas são autoproduzidas, né? E aí você tem lá uns 10%, 15% que são legítimas, né? Sim, eu já tive experiências, né? Na minha caminhada ministerial com esse tipo de manifestação divina. Mas reconheço que muito do que nós vemos por aí, principalmente na internet, é abuso e neurose também. Não é feijão com arroz, né? A experiência acontece, mas é assim, aconteceu hoje, passa um tempo, né? Depende das circunstâncias. Agora, o que a gente vê, de fato, é isso. Parece que você estala os dedos e está acontecendo uma experiência, né? O pastor está revelando, o pastor está vendo o anjo. E o pior de tudo, quando a pessoa ela tem essa experiência, vamos colocar pseudo-experiência, né? Contrastando com as de verdade, as coisas reais que acontecem. Quando a pessoa tem uma experiência
pseudo nessa área, ela deposita confiança nela de tal forma naquilo que tudo o mais é falso. Exato. Então você chega, por exemplo, no campo da teologia, você mostra por A mais B que a Bíblia não diz aquilo, Sim. mas a sua fala não tem a mesma força Da que a experiência. experiência que ela teve, que é, Exato. é como se fosse uma experiência normativa. Então é complicado isso. Ontem eu vi um vídeo de um pastor que está pregando, não conheço, né? Mas aí se levantou um profeta no meio da palavra dele, ou antes dele começar a pregar, e começou a profetizar, assim, e umas coisas assim pesadas, né? Uhum. E aí o pastor disse, olha, o seu irmão pode sentar, que a única palavra que vai ser manifestada aqui hoje é a palavra da Bíblia. Olha Né? só. Ele foi enfático, né? Quer dizer, nós vamos ouvir a palavra de Deus que está na Bíblia agora. Porque se você depender de profecias o tempo todo, cada um tem a sua, Sim, né? inclusive Paulo vai dizer que é necessário julgar as Julgar a profecias. profecia. Né? Eu lembrei de um vídeo que eu te mandei no Instagram daquele, acho que é apóstolo, loirinho, meio ruivinho, sabe? Sim. Que ele Bem neurótico, ele né? tá numa live, Thiago, e de repente ele tá falando sobre algum assunto, ele para, olha pra cima assim e fala: "O que foi, pai?" Ah, tá. É. Sim, Sei sim. qual é. Ok. Aham. Aham. Sim. Aí ele olha assim, pessoal, Deus acabou de me falar que eu não posso falar desse assunto, vou ter que falar em tal assunto. Aham. Aí ele olha de novo e fala: "Sim, o senhor sabe que eu sou o teu servo, né?" Aham. Aí eu fiquei pensando, cara, quando você Faz um comercial, inclusive, né? quando você tem uma intimidade com alguém, né? Cara, a gente não fica fazendo Exato. usando essa linguagem. Por exemplo, você, Exato. né, é o meu chefe aqui. Você vai pedir algo para que eu faça, eu não vou chegar e ficar assim: "Ô, Vanderlei, você sabe que eu sou um funcionário muito obediente, eu vou Vou fazer eu vou fazer o que você pediu." Não, a gente pega e fala: "Beleza." Você vai lá e faz. É. Aí ele fecha o vídeo dizendo: "Sim, paizinho lindo e cheiroso." Então, cara, nunca na vida, né, é uma experiência assim, Mas isso aí tem duas opções só, né? É. Na verdade, assim, só tem duas opções. Ou ela é verdadeira, ela é legítima, porque ele acredita que ela é verdadeira. Uhum. É uma neurose, né? Uhum. É uma neurose. Ele vê é mesmo. um delírio, É. ele vê mesmo, Uhum. né? O cara que delira, ele vê. Pra ele é real, né? Uhum. Ou ele é um picareta, né? Ele engana as pessoas assim, abertamente. Inclusive, ele vende curso. É. Esse rapaz vende curso para abrir a visão. Uhum. Ele fala, é um curso que fala sobre alguma coisa de magia branca, uma coisa assim, sabe? Não, Na verdade, entendi. eu não lembro muito bem o que ele vende lá, mas Tipo ele um vende Gandalf, assim, né? curso, que você vai começar a ver, ele conhece os anjos, dá nome para os anjos, Certo. né? Os nomes que nós encontramos na literatura apocalíptica. Será lá que é do barato, judaísmo. velho? Eu queria comprar só pra ver o que ele ia dizer. Mas aí ou é uma neurose, né? Verdadeira, ou é um picareta que engana as pessoas. E a né? irmã Nadir? Né? Não vamos aí, entrar Nadir, nesse não. mérito. Né? Quando falando de conspiração, você já está entrando num outro campo aí, que é o campo das patologias mais sérias, A né? irmã Nadir Hã? chegou a dizer que o pica-pau matou o filho dela. Então, Deixa isso pra lá, né? mesma coisa. Pode ser uma neurose forte, né? Mas, gente, de fato, eu acho que esse tema, ele cai muito nisso, né? Das teorias conspiracionistas. As pessoas vão dizer, não, nós não vamos dar atenção para isso, nós não vamos nos mobilizar, né, para isso, porque isso aí é apenas uma forma dos poderosos controlarem Uhum. as mentes e tal, né? Eu não vou negar que existe, sim, aí um interesse do mercado nessa temática. Porque a gente tem que entender, assim, que o mercado ou o capitalismo, né, ele sempre se reinventa, né? Quando ele está sentindo que ele está esgotando as suas forças, que ele está assim no limite já dos seus ganhos, dos seus lucros, ele precisa se reinventar. Uhum. Então, como é que ele faz isso? Incorporando, inclusive, as críticas que fizeram para ele, né? Eu acho que nessa questão do clima, aconteceu isso. Tipo, nós estamos explorando aí desde os 1850, né? Com a industrialização, lançando fumaça na atmosfera, tal, né? E agora a gente não pode mais fazer isso. Então, vamos apoiar a causa verde, né? Para que a gente também continue lucrando com isso, não é? É uma forma de você sair bonito na fita. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, na COP hoje, eu estava vendo que já mais de 40 países assinaram, né? Demonstrando apoio e tal. São países que foram destruidores no passado, né? São países que nem têm suas florestas, né, Eric, hoje em dia. Mas eles estão lá agora dando dinheiro, porque esse dinheiro reverte num capital verde, né? Hoje as empresas que têm o selo verde, outro dia vi isso também no jornal,
As empresas que têm o selo verde, elas vão poder vender um produto assim um pouco mais caro, inclusive, né? Esse produto vai ter mais chegada, vai ser mais respeitado, vai poder entrar em determinados mercados que outro não poderia entrar. Então, você vê como é que se rapidamente o capital ele inverte a mesa e pega aquilo que ele produziu de dano e torna novamente uma fonte de lucro para ele, né? Então, há sim um aspecto conspiracionista nisso, no sentido de que aqueles que destruíram nosso clima agora pretendem continuar faturando com a recuperação do nosso clima, né? Isso toda a vida aconteceu. Ou seja, há uma criação de uma narrativa em torno disso tudo, com fins tanto ideológicos quanto financeiros. Exatamente. Né? É mais financeiro do que ideológico, muitas vezes. Né? Eu brinco porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo qualquer, vamos pegar a situação que o Brasil passava aqui nos anos 60, né? 60, 70. Houve muita manifestação contra aquela revolução contra a cultura, né? Dos hippies, né? do amor livre, da liberação das drogas e tal. E tudo aquilo foi qualificado como uma manifestação comunista, por exemplo. Né? E, na verdade, quem instrumentalizou tudo aquilo foi o capital. Né? O capital fez com que aquilo ganhasse espaço, tivesse espaço na sociedade, porque era uma forma também de lucrar com um novo tipo de público. Né? A gente vai se lembrar de uma camiseta do Che Guevara. Né? O Che Guevara era um cara extremamente ideológico, né, revolucionário no seu país, né? O que o mercado faz com ele? Transforma ele numa estampa, né? E a pessoa compra achando que ele está se identificando com aquela ideologia. Na verdade não se identifica porque são realidades muito diferentes, né? Mas ele está dando lucro para alguém que explora a imagem. Então, o mercado tem essa característica, né? O capitalismo tem essa característica. Ainda é melhor do que ser um sistema opressor, né? Um sistema autoritário, mas ele tem essa característica de muitas vezes virar a mesa do jogo. Né? Quando ele é acusado de algo, rapidamente ele consegue virar a mesa e transformar aquela acusação na fonte de lucro dele, né? Que é o que está acontecendo agora. Até mesmo a gente ouve as palestras públicas, né? Nesses eventos, e as conversas privadas que acontece por trás dos bastidores. Essas nós não temos acesso. As negociações. Né? Que deve ser a maior parte das coisas. Né? Então é bonitinho ali o público, né, o discurso que tem o seu capital simbólico que visa angariar discursos. Aí me pergunto até que ponto isso não é uma forma de poder, né? Com certeza. De assumir controle de alguma coisa, sendo que por trás possa existir ali discursos privados que favoreçam partidos A ou B ou C. Partidos não políticos, mas partidos o interesse sempre gerais, vai ter. né? Agora, a gente torce para que todo esse movimento, de fato, resulte numa reversão desse quadro. Né? Então, se o ser humano, de fato, provocou essa mudança climática, que a gente consiga reverter, porque é muito triste você ver tragédias, catástrofes, inundações, terremotos e tantas outras coisas acontecendo e vidas sendo perdidas, né? E além do que, a gente, falando como cristão, a gente tem uma responsabilidade, né? Com certeza. O que a palavra nos fala sobre esse cuidado da casa, cuidado da criação? Eu me lembrei agora você falou de conspiração, COP, e eu fiquei aqui pensando em alguma coisa. Eu ia falar, Thiago, no âmbito teológico, mas eu acho que teológico é muito forte, né? Eu acho que mais no âmbito religioso, quando as pessoas elas acabam negando a sua a criação, né? A criação não humana, vamos assim dizer, né? A natureza, buscando uma fuga do planeta, né? Uma perspectiva puramente platônica, escapista, e criando teorias para isso do tipo, assim, lógico, isso é no campo popular, né? Não no campo acadêmico, no campo popular. Falas do tipo, as coisas só vão piorar mesmo. Jesus exatamente. está voltando. Para que eu vou fazer isso? Isso aqui vai ser destruído. Isso aqui vai acabar. A nossa cidadania não é aqui. Nosso lugar é o céu, nós vamos para o céu. Eu não estou nem aí para esse mundo do maligno. Então gera uma confusão terminológica e criações de doutrinas e teorias que, por mais populares que sejam, acabam sendo reproduzidas em púlpitos, alimentando a imaginação de pessoas e elas tendo um descaso com a criação. Exatamente. E o que
a gente tem de base bíblica para falar desse cuidado? Vocês. Para mim, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. A gente pode pegar ali do 18 em diante. É um texto muito rico. Até mesmo Tom Wright escreveu um livrinho chamado No Coração de Romanos. Ele vai dizer que o capítulo 8 é o coração da carta de Paulo aos Romanos. E o verso 18, na minha versão aqui, que é a Almeida atualizada, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essa última frase do Paulo aí me dá a entender, você me corrige, mas ele está dizendo que a criação geme e nós também, né? Nós também gememos. Que temos a primícia, a habitação do Espírito, né? Quer dizer, tanto a criação como o cristão estão debaixo de um fardo, talvez, De um gemido. imposto pela... Aqui em Romanos tem 3 gemidos. Vamos falar desses 3 gemidos. gemidos. O primeiro gemido é o da criação, o segundo é o do cristão e o terceiro do Espírito. Intercede. Que é no versículo 26 em diante. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Por que Paulo usou essa palavra? De gemido? E de forma repetida. Olha, Vanderlei, eu, pelas minhas análises, eu entendo que aqui é um eco do Êxodo. Sabe, lá no Êxodo, quando a gente observa o povo de Israel, né, o povo hebreu ali no Egito, existe um gemido que sobe até Yahvé. E Deus ouve esse gemido, desce para libertar o seu povo. Então, fazendo um paralelo com o Messias, que liberta o seu povo desta era perversa, né, e esta era perversa não é a criação e nem o mundo no sentido de boa criação de Deus, mas de corrupção, de decadência e de hostilidade a Deus, nessa tensão, né, escatológica que a gente fala, né, dessa invasão do futuro de Deus no presente, a criação geme aguardando a sua redenção. Mas o interessante é que, assim como no Êxodo nós temos a libertação do povo para a terra da promessa, aqui nós vemos a criação aguardando, né, a redenção do povo de Deus para que ela possa cumprir o seu projeto, o seu propósito pela qual ela foi criada. Ou seja, eu entendo que Deus não abandona a sua criação, Ele irá redimi-la. E o foco dessa ação redentiva de Deus na criação é o ser humano ser glorificado. E essa palavra criação, ela se aplica àquilo que está aqui, ao nosso redor mesmo. É esse cosmos. É o cosmos, É a natureza. Né? Uhum. Envolve tanto o ser humano quanto aquilo que não é humano. Entendi. Então, dentro dessa perspectiva, nós encontramos a literatura profética falando de uma nova criação, né, de novos céus e nova terra, lá em Isaías. Nós vamos ver a literatura apocalíptica, ou até mesmo não apocalíptica, mas que compõe ali o universo do judaísmo do segundo templo, falando de uma nova criação também e dando ênfase na ressurreição, apesar de que havia variedades de interpretação de como seria isso, mas temos esse eixo central, né, e vemos isso também no Novo Testamento, né, apontando Jesus como o início, né, Jesus como aquele que inaugura essa nova criação. Então, observando a ótica divina de restaurar a sua criação, eu volto mais uma vez para os capítulos iniciais de Gênesis, quando Deus cria o ser humano com uma vocação. Que tipo de vocação é essa? A vocação do ser humano é ser um vice-regente na criação. E ser vice-regente na criação significa espelhar a imagem de Deus para a criação e reproduzir os louvores da criação para Deus. Mas o pecado de Adão, que a gente entende como rebelião, né, o pecado de Adão, ou numa linguagem mais wesleyana, uma apostasia ali, faz com que essa vocação ela
fique posta de ponta cabeça. De modo que a criação agora, ela padece. Né? Ela padece. Quando fala aquele que a sujeitou, está falando do Adão. Eu acredito, Ou do eu pecado. acredito que foi Deus. É. Porque nós vamos ver Adão amaldiçoando a criação. E amaldiçoar aqui no sentido de falar mal. Né? Ele amaldiçoa a mulher, a criação. E dentro dessa ótica da maldição, né, de falar mal, nós vemos o processo necrótico. Né? Tudo aquilo que é contrário à pureza. Né? Porque se eu entendo que o Éden é visto tanto em Gênesis quanto na literatura bíblica como um tipo de templo, né, fazendo paralelo com os templos do Antigo Oriente Próximo, eu entendo que Adão é um tipo de sacerdote nesse templo. Né? Então, o seu exílio do templo, do jardim-templo, equivale paralelamente ao exílio de Israel, né, do povo de Israel da sua terra para a Babilônia. Então, nós estamos fazendo esse contraste de pureza e impureza. Entendi? Então, nesse processo em que Adão ele se rebela contra Deus, nós vamos ver Deus entregando a criação. Vamos colocar esse entregar aqui entre aspas, talvez ecoando ali o texto de Romanos 1, de alguma forma. Né? E quando isso acontece, eu chego lá em Romanos 3, quando Paulo fala que todos, né, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, eles estão esperando e aguardando algum tipo de redenção. Então, nesse ponto em que Deus cria algo bom, né, que é a criação, coloca o ser humano como um vice-regente, como um rei sacerdote nessa criação, para refletir o seu caráter, e nós observamos que a vocação desse ser humano é expandir esse jardim, né? Nós estamos falando aqui teologicamente, né? Expandir esse jardim dentro de uma ótica em que toda a terra seja plena da presença de Deus, porque o jardim como o templo é um tipo de morada de Deus, e a expulsão desse ser humano desse jardim equivale não ao abandono da criação por parte de Deus, mas o resgate né, por parte de Deus do ser humano e também da sua criação. E quando eu olho isso, eu percebo que quem executa essa vocação adâmica é o próprio último Adão, que Paulo chama, né? Que é o próprio Jesus, que nasce fora do jardim, não para nos levar até o jardim. Né? Cristo nasce fora do jardim para nos conduzir até a sua cidade-jardim, que já é um elemento escatológico de futuro, é o apontamento, né? O telos do jardim seria a cidade-jardim, vamos assim dizer. Então, a vinda, a encarnação de Deus é conduzir o seu povo, não é retornar o seu povo para o jardim, é conduzi-lo até essa cidade que é a restauração cósmica, no caso. A visão da cidade, né? Isso. Jesus como a luz que ilumina e tal, né? O Tiago, não dá a impressão, quando ele fala que a criação geme, que a criação tem uma consciência, assim? Isso não incomoda esse pensamento, às vezes? Então, eu acho muito interessante, na verdade, esse termo, porque, cara, eu tava pensando sobre isso esses dias, na verdade. Eu tava lendo um livro do Tom Wright, que é O Mal e a Justiça de Deus. E ele fala exatamente sobre essa ideia, né? Porque ele vai dizer que, hoje em dia, existem formas diferentes de reagir ao mal. E uma delas é a conspiração. Por quê? Porque você simplifica demais o problema do mal e bota a culpa em uma única pessoa, um único indivíduo. Né? Então, assim, exatamente, porque a culpa é daquele político específico, a culpa é daquele movimento específico, porque fica mais fácil de você dar uma desculpa ou saciar essa necessidade que você tem de uma resposta para o problema do mal. Só que você vê que o problema do mal é muito mais complexo. Então, toda a criação, em todo o seu âmbito, está sofrendo e aguarda a redenção. Isso é um ponto muito interessante. Redenção, libertação, não sei qual foi o termo, mas é nessa ideia, né? Não é uma destruição. A criação está gemendo, implorando um tiro de misericórdia, né? Está esperando uma renovação também, assim como Jesus ressuscitado, assim a criação será. E aí eu pensei, enquanto o Adriano está falando, na minha vida que eu tive lá na minha região, no Nordeste, né? Lá é muito comum, principalmente... Vida pregressa. A vida pregressa. Agora eu sou sulista, né? E é muito comum lá uma visão meio platônica mesmo da fé. Então, essa ideia de que o corpo é ruim, né? Ele não fala abertamente que o corpo é ruim, mas você vê na prática da igreja que é essa visão. Né? Exatamente, porque, por exemplo, crente não pode jogar futebol, porque futebol é coisa do mundo. Então, o crente não pode tomar remédio caso tenha uma depressão, ansiedade. Por quê? Porque é coisa do corpo, o importante é o espiritual. Então, a oração resolve, o jejum resolve. Então, é toda essa questão. O crente não pode fazer academia. Eu já ouvi muito isso, porque o corpo vai perecer, o corpo vai virar pó, o que importa é o céu e tudo mais. Só que tinha um pastor que era bem atleta, que trabalhou comigo, aí ele falou, você tem que fazer exercício. Aí eu falava assim, tem aquele texto de Paulo que diz assim, que o exercício físico de pouco proveito né? Ele fala, fala, mas tem algum proveito? Eu falei, ele está falando que tem pouco. Se tem, então faz.
Grande abraço aqui ao Jeffrey, né? É exatamente isso, porque aí fica essa ideia platônica mesmo, de que o corpo vai passar, que não importa, importa teu espírito. Só que assim, pode parecer meio estranho falar isso, mas é uma coisa que é real na Escritura. O céu não é o destino final do crente. Pelo menos não como a gente vê na narrativa bíblica. O fim da nossa jornada é a nova criação. É o céu vindo à terra e se unindo. Então, o corpo nessa história é valorizado, né? E o que eu acho interessante também, que é uma coisa que eu acho bem bonito também, que eu vou trazer um texto, já que você trouxe Romanos 8, vou trazer João 1, que João, ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele vai dizer que este verbo, que também era a vida, lá no princípio, estava lá no princípio, e era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer sobre ela. E aí o Wright, em um dos seus comentários, ele vai dizer que João ele está fazendo um novo Gênesis aqui, porque ele usa o mesmo termo, no princípio. No grego seria enarre, e ele usa luz e trevas, assim como no princípio lá em Gênesis, que Deus faz a luz brilhar nas trevas. Então é como se, na visão de João, a mesma palavra que no princípio deu origem ao universo se fez carne e agora vai refazer uma nova criação. Então é esse verbo divino que vai trazer uma redenção não só para o nosso espírito, mas para o corpo também, para toda a criação. E outra coisa interessante, que você falou do novo êxodo, nessa visão que a gente vê bastante da nossa teologia, é isso que a gente enxerga hoje como cristão. A gente está nesse novo êxodo, rumo a essa cidade santa, só que enquanto nós estamos indo para lá, nós não estamos isolados da realidade terrena. Nós estamos agindo. Por quê? Porque nós cremos que Deus vai fazer nova todas as coisas nesse planeta aqui. Não vai ser nós. Nossa ação, por mais que a gente possa fazer o melhor possível, seja na área da ecologia, seja na área da própria climática em si, a gente não vai trazer a renovação. Mas ao buscar essa renovação, estamos apontando para o Deus que vai fazer isso, para o céu que vai vir, para o novo reino que vai vir. E também estamos respeitando a criação dele, que Exato. já sofre o suficiente, né? Nós estamos Exatamente. talvez atenuando o sofrimento da criação, em certo sentido, né? Uhum. Porque aqui a gente está falando de natureza, de árvores e mares e tal, mas os seres vivos, né? Gente, é assustador quando você começa a pensar quantos bichos morrem por dia. Pesquisa aí, Eric, pra gente. Quantos bichos morrem por dia pra gente sobreviver. Tentando ainda... Isso já gera... Imagina o sofrimento. Não que eu estou propondo aqui um estilo de vida vegano, nada disso. Já fiquei assustado agora, mas cara. Já fiquei assustado aquela agora. picanha nós não vamos abrir mão. Claro que não. Mas eu fico pensando, de fato, é assustador. Com certeza. É assustador, né? Então, temos que, em dado momento, pensar que tudo isso também faz parte da criação. Eu estava lembrando aqui de um hino, chama O Exilado, da harpa cristã, e olha só como isso reflete essa visão platônica, né? Uhum. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que vou. E refrãozinho bem conhecido. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o lar. Uhum. É tipo assim, não, vocês são bonitinhos, mas vocês não vão me encantar, porque eu tenho outra pátria, né? Uhum. É legal ter essa expectativa e tal, né? Da nova criação, do céu, né? A gente pode usar essa expressão e tal, mas isso não pode nos deixar alheios ao sofrimento da criação, ao gemido, ao clamor da criação, né? Tentando responder a sua pergunta sobre gemido, eu me lembrei de um texto de John Alton, que é um especialista em Antigo Testamento, especialmente em Antigo Oriente Próximo, e quando ele faz uma análise de Gênesis, né, isso está lá no seu comentário de Gênesis, ou também no livrinho dele chamado Mundo Perdido de Adão e Eva. E ele traz uns conceitos que eu acho interessante. Ele vai dizer o seguinte, que na primeira criação, que é essa que nós vivemos, que é a questão de Gênesis, existia antes da rebelião de Adão duas coisas, né, que ele vai chamar de ordem e não ordem. Então a ordem seria ali no jardim, né, a plenitude, onde estava Deus e o ser humano. E a vocação humana, nesse sentido, seria expandir essa ordem para que toda a criação fosse repleta de ordem. Só que fora do jardim existia a não ordem, né, que não era mal em si, sabe? Era algo que Adão precisaria ordenar. Porque a ideia da criação por John Alton é Deus estabelecendo função na criação, né, estabelecendo
É ordem, no caso. Só que com o pecado de Adão, o Alton vai dizer que na criação entra um outro elemento, chamado de desordem. Então ele vai dizer que hoje nós encontramos esses 3 elementos juntos, né? A ordem e a não ordem ainda, nesse processo de funcionalidade, e o pecado. Né? E juntando isso com a proposta do Wright, quando ele diz que o ser humano foi criado com um tipo de autoridade, de ser um vice-regente na criação, com o seu pecado há uma transferência de lealdade, de modo que é como se ele passasse esse tipo de autoridade para os poderes que hoje governam, dominam a criação, que nós podemos nomeá-los. Quem são esses poderes? O pecado, com P maiúsculo, né? Não a mera transgressão de um mandamento, mas um tipo de força cósmica que oprime. Né? A morte, como um outro inimigo, né, que atua junto com o pecado. E outros que vão surgindo. Né? O próprio diabo também. Então, falar de morte, de pecado como poderes, é como se fossem personificações do próprio Satanás, entende? Então, quando eu paro e penso nisso e vejo a criação gemendo hoje, vendo as notícias, por exemplo, de Rio Bonito mesmo, a força da natureza destruindo, matando pessoas, e eu olho para isso, o que sobra para nós? É aí que eu chego nesse texto de Romanos 8 e vejo, a criação está gemendo. Nós gememos junto com a criação. E esse gemido é um gemido que aguarda. Mas aguarda o quê? Paulo vai falar sobre as dores de parto. Aqui no texto de Romanos 8. E o que seria isso senão o nascimento, vamos colocar esse também entre aspas, da nova criação. Na qual nós participamos por meio do Messias. Então, quando eu vejo o sofrimento da criação como igreja, eu tenho 2 coisas que eu posso pensar. Primeiro, o lamento. Nós lamentamos. Nós choramos com os que choram. E o segundo, nós agimos. Nós agimos porque acreditamos piamente que o futuro de Deus começou. Né? Que essa nova criação que aguardamos, que é obra divina e não fruto do progresso humano, político e ideológico, mas é uma ação divina, ela já foi inaugurada. E nós, como sinais dessa nova criação, podemos hoje, na criação atual, apontar para esse futuro com práticas, gestos missionais. Que envolve não só a criação, mas o ser humano. Então, ajudar as pessoas de Rio Bonito e trazer, né, porque a gente perdeu suas casas, perdeu sua vida. Perdeu tudo. Você trazer uma ajuda para elas não significa um tipo de assistencialismo, mas você pode fazer isso numa linguagem missional, dizendo o seguinte: porque Jesus ressuscitou dos mortos e a nova criação começou, isso aqui é apenas um tipo de amostra, um fragmento do futuro. Ou seja, aquilo que Deus fez em Jesus de Nazaré, ressuscitando dos mortos, ele fará também com toda a criação. Então, a nossa ação em esperança, né, no meio do lamento e do sofrimento da criação, é compreender que o Deus que criou todas as coisas, ele assume, ele leva sobre si esse sofrimento, sofrendo também numa cruz. Essa ideia de que já começou, né? Ainda não, né? Ainda não. Já começou é muito importante, porque se você espera uma escatologia futura, a gente realmente vai nutrir esse tipo de pensamento. Mas não vale a pena, porque tudo isso aqui vai ser queimado, destruído, né, e tal. Eu queria usar uma analogia para isso, mas antes, você achou alguma coisa aí? Achei. Diariamente, mais de 221 milhões de animais, 221,8 milhões de animais terrestres são abatidos em todo o mundo para satisfazer as demandas por carne e outros produtos de origem animal. Frangos, 165 milhões, porcos, 4 milhões, vacas, 900 mil. E aí eu queria também trazer uma contribuição. Então, 3 bilhões de seres vivos são abatidos por mês. E você também Não, trouxe 6, né? 6 bilhões de seres vivos são abatidos por mês para alimentar 7 bilhões de pessoas. Né? É isso mesmo. E a criação dele já provoca mais efeito estufa. Exatamente. Porque além disso tem a água que é usada, isso. Então já é os gases, metano, então é esse ciclo, né? Exato. Nós somos realmente carnívoros, né? Nós somos, não tem como negar isso não. E fora que a gente come de planta também, né? Mas isso aí... Mas olha que interessante, você citou um hino, né? Eu lembrei de outro. Lembrei do hino Tuas Obras Te Coroam. E ele tem algo aqui, a antítese do que você disse, né? Tuas obras te coroam com halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam. Hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro, verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular.
Já mostra a natureza exaltando, né? Uhum. Está mais alinhado ali com os salmos, né? Os verdade. céus contemplam, Glória. os céus manifestam a tua glória. Né? Então, legal Eu isso aí. prefiro esse louvor. O outro é bonitinho, né? Também, né? Lembro dele na voz do Gessé, aquele cantor popular chamado Gessé. Lembra dele? Mas realmente a gente tem que cantar o que é bíblico, né? Com certeza. A analogia que eu queria usar é assim: imagina que você vive numa casa bem velha, surrada, né? Caindo assim aos pedaços, e você não faz nada nela. Você não arruma nada. Você quebrou um negócio, você deixa quebrado. Quebrou uma torneira, você deixa quebrado. A torneira está pingando, continua pingando. Uma janela caiu, você deixa ela lá. E você vai morando naquela casa à medida que ela se deteriora, né? Mas imagine que aí chegou uma pessoa naquela casa, uma pessoa, tipo um carpinteiro assim, não é à toa que é um carpinteiro. Chegou um carpinteiro na casa e ele falou assim: vamos começar a arrumar umas coisas aqui. E ele começa a arrumar a janela, começa a arrumar a torneira, e você fala: não, essa casa não vale a pena. Ela já é muito velha, muito deteriorada. E ele vai arrumando, e você não vai cooperando. Num dado momento, ele vai dizer para você: mas por que você não está cooperando? Por que você não está trabalhando também, fazendo algo? E você vai dizer: não, porque não vale a pena, né? Mas ele vai dizer para você: se eu comecei a reforma, eu vou terminar. Daqui uns dias ou meses, essa casa vai ser uma bela casa. Uma casa nova. Uma casa sem defeitos, sem problemas estruturais, sem coisas caindo, quebrando. Como é que fica a nossa atitude diante de um quadro desse, né, Adriano? Porque é mais ou menos assim que eu me sinto, né? Que Jesus vem, por isso que é importante essa entrada no mundo, né? Ele vem e ele começa um trabalho de restauração. Né? Mas a gente não coopera com ele, né? Num dado momento a gente vai ser perguntado: mas por que você não coopera? Por que você continua tratando a criação, ou o mundo, ou a vida, como se ela fosse um objeto que vai ser descartado completamente daqui a pouco? Se eu já comecei a mexer no objeto. Por que as pessoas têm dificuldade em encarar, talvez, desse viés, assim, dessa forma? Olha, se fosse para chutar, né, ou sugerir algo, eu acredito que o que promove essa não ação na criação ou na reforma dessa casa são alguns erros epistemológicos. Então, eu posso pensar aqui numa má compreensão antropológica do ser humano. Eu posso pensar aqui numa má compreensão escatológica. Veja se você concorda comigo aqui, o Tiago também. O que seria um erro antropológico? É entender o ser humano não na perspectiva da sua totalidade, da sua integralidade. É entender o ser humano como um ente invisível, né, um espírito que mora num corpo. Quando eu penso nesse corpo, nessa ótica antropológica, esse corpo ele se torna descartável. Ele não é importante. Ele é apenas a casa que o meu espírito mora. Quando eu morrer, esse corpo vai apodrecer, eu vou para o céu e acabou. Mas vai ter ressurreição? Deus vai dar uma nova casca para você, um novo corpo. Então, na minha opinião, isso é um erro bíblico antropológico. Né? Isso traz assim, uma sistematização de filosofias e teologias que acabam não cumprindo, né, a maneira holística de entender o ser humano. Agora, quando eu entendo o ser humano holisticamente, eu vou entender que ele é um ser total com qualidades e aspectos. Vamos pensar aqui, somáticos, do corpo físico, aspectos que envolvem o seu coração, a cardia, a psique, o pneuma, sarx, etc. Então você vê o ser humano na sua totalidade. Então o ser humano que morre, o corpo que morre é ele também. Certo? E quem ressuscita é ele também. Deus ele faz nova todas as coisas sem precisar descartar, né, tanto o corpo quanto a sua criação. Se a gente conversar, é difícil conversar com morto, né? Ninguém conseguiu, né, até hoje, né? Tem uns que dizem que conseguem. Mas se você conversar com uma pessoa que perdeu uma parte do seu corpo, você vai entender isso aí. Eu sei. O sentimento que ela tem não é da perda de um anexo, é da perda de si. Exato. Exatamente. Curioso isso, né? E, inclusive, o Merleau-Ponty tem uma ideia sobre o membro fantasma, quando ele isso trabalha mesmo. essa questão do corpo objetivo, que é o corpo físico, biológico, e do corpo vivido, que é o corpo subjetivo. Né? Ou seja, o corpo físico perdeu o dedo, perdeu a mão, mas no corpo subjetivo, que estão registrados seus padrões habituais, etc., é como se ele estivesse lá, é como se ele sentisse aquele membro que ele perdeu. Né?
Então, quando há esse erro antropológico, somado com o erro escatológico, que é esse futurismo, que é esse escapismo, eu deixo de entender a criação e a minha ação nessa cooperação. Né? Não que o ser humano vai salvá-la ou transformá-la, talvez aí num abuso do ideal marxista, mas é a ideia de que Deus começou essa reforma, essa transformação e nos incluiu nesse projeto. Né? E aí me leva mais uma vez nesse ponto aqui de Romanos, né? E aqui é bom destacar que nós estamos falando de uma escatologia inaugurada. Ela foi inaugurada na morte e ressurreição de Jesus e será consumada na sua vinda, né? Então ele vai dizer no 19, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando estiver no grego, e observo com mais detalhes isso aqui, a ideia que o grego traz é que a criação está na ponta dos pés aguardando algo. Ou seja, é uma ansiosa expectativa. Para quê? Ela aguarda o quê? O apocalipse, não do fim dos tempos, mas o apocalipse como revelação dos filhos de Deus. Mas por que filhos de Deus? Aí eu entendo a questão da vocação que foi posta de ponta cabeça no Éden e restaurada em Jesus, o último Adão, no caso. Né? Aí ele continua, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, falar de criação e falar do ser humano é dizer que quando Deus restaurar todas as coisas, o ser humano será colocado como vice-regente dela, e é isso que ela aguarda. E nós podemos antecipar isso no Espírito agora, sabe, como sinais prolépticos, apontando para esse futuro. Por quê? Porque essa boa nova já começou. Então, eu não preciso me preocupar em fugir daqui. Eu preciso ser o sinal de Deus aqui. Porque Ele irá restaurar a sua criação e nós reinaremos como Messias numa nova criação. Então, aí eu olho para isso e penso assim, né? O Tom Wright, quando ele traduz aqui o versículo 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ele vai dizer o seguinte, que a criação ela guarda isso aí, essa liberdade que surge quando os filhos de Deus são glorificados. É assim que o Tom Wright entende esse texto. Ele está querendo dizer que é assim como os filhos de Deus forem ressuscitados. A manifestação dos filhos de Deus envolve isso ou a gente está falando de outra coisa aqui? Por exemplo? A manifestação dos filhos de Deus que ele fala. Seria a ressurreição? Que aguarda. Aqui é a glorificação. Glorificação. É a ressurreição em corpos, assim como de Jesus. Okay. Sabe? Então, olhando para essa restauração de vocação, nós estamos falando que essa criação ela está aguardando ansiosamente. Ela aguarda ansiosamente isso. E muitas vezes, por uma má compreensão, a gente se ignora, tentando fugir daqui, sendo que o padrão que Paulo está apresentando é o inverso. Você está na criação como um sinal escatológico. O que é a igreja, senão o templo do Messias, o templo do Espírito? E o que o templo é no Antigo Testamento? É a intersecção de céu e terra. É a morada de Deus com o seu povo, caminhando no deserto, com o tabernáculo, ou em Jerusalém no templo. Então, essa presença que morava no templo em Jerusalém, hoje ela está na igreja e em pessoas individuais. Sabe? Aí tá, isso chega no 23. É não somente ela, mas também nós, gememos, né, no caso, né, nós que temos as primícias do Espírito. A palavra primícia aqui, ela vai fazer referência à festa das colheitas, quando a primeira parte era separada para Deus como garantia de toda a colheita. Então, o Espírito que nos é dado como primícia funciona como uma garantia de que no futuro, nesse futuro escatológico, este corpo mortal aqui, que perece, será revestido de imortalidade, impressibilidade, e será um soma pneumaticon, um corpo do Espírito. Não um corpo formado por Espírito, sabe? A ideia é um corpo movido pelo Espírito. Não é um fantasma, né? Não vai ser fantasma. É um corpo cujo princípio vital não é a psique. Isso. É o pneuma, é o próprio Espírito. Então, esse Espírito dado como primícia é uma garantia. Então, se eu estou olhando que a criação está guardando a revelação dos filhos de Deus, nós estamos falando de uma restauração de vocação do ser humano ser conformado segundo Cristo, refletindo essa imagem, e nós estamos falando de uma criação restaurada que está hoje gemendo. Aqui no verso 22, diz assim, sabemos que toda a criação geme e sofre, como que em dores de parto até agora. Esse tipo de sofrimento cósmico aqui não significa colapso da criação, mas uma transformação escatológica.
não é o fim no sentido de Deus abandonou, mas é a metáfora da dor de parto é um tipo de metáfora que aponta para a nova criação. Assim como a mãe sofre, né, quando está nascendo o bebezinho, depois que nasce ela não lembra mais da sua dor. Né? Assim também é uma metáfora que nós vemos aqui. Isso tem muito a ver com o que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Tem. Ele diz agora, eu digo isso, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui digo um mistério. Paulo, quando fala o mistério, hein? Esse mistério é verdadeiro, mistério, cara. É complicado, né? Mas, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? E aí, um pouco mais à frente, ele vai dizer, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. E aí sim, quando isso acontecer e tal, cumprir-se a palavra, que dirá, tragada foi a morte na vitória, né? Tal. Realmente uma transformação que Paulo espera, e segundo o mistério dele, para alguns na morte, para alguns na vida. Né? E é interessante, Vanderlei, que essa transformação corpórea, né, não são espíritos vagando, né? Não. Essa transformação é o corpo corpórea, de Jesus, né? Que ainda que a gente não saiba da sua substância, né? Mas a gente sabe que ele é um corpo diferenciado, né? Que comeu, inclusive, que peixe. Comeu, que surgiu do Vai nada. entender ali, isso, né? Dentro E não era um novo casa, corpo, né? Era o mesmo corpo. É o mesmo corpo, porque quando Paulo fala de ressurreição, você pode pensar assim, tá? O indivíduo foi sepultado, ele decompôs, virou pozinho. Isso. Tá, mas Paulo estava dizendo o seguinte, que esse corpo dos vivos, esse aqui, vai ser transformado. Alguém poderia falar, tá, e os mortos? Esses serão ressuscitados. Isso. O indivíduo volta. Isso. E aí entra aquilo que nós falamos de continuidade e descontinuidade. Que eu também aplico isso na criação atual, sabe? A continuidade é esse corpo. Eu. E a descontinuidade, aquilo que perece. A vulnerabilidade, a corrupção, a fraqueza. Isso descontinua. Igual, a nova criação, nós não sabemos como vai ser. Olhando para o universo, vendo cosmos, vendo o tanto de planetas, de galáxias que nós temos hoje. Sim. Eu não sei como vai ser essa nova criação, mas nós sabemos da restauração dela. Nós sabemos que Deus não a abandonou. E lembrando que se virar pozinho não é nenhum problema para Deus, né? De forma alguma. Verdade, tudo é energia, né? E outra coisa, cara. Não existe matéria, tudo é energia. Saindo um pouquinho de Paulo e indo para João, falando, lógico, de criação ainda, nós chegamos aqui no Apocalipse 21. Deixa eu perguntar para o Thiago. Thiago, você acha que é outra coisa que coopera, enquanto você acha o Apocalipse aí, outra coisa que coopera para essa visão, muitas vezes descuidada, né? É que sim, o mundo está ficando pior cada vez que passa. Tem muito isso, né? Tem isso. Quando também. A gente faz um balanço, né? A pessoa fala, não, isso só está piorando. Vai piorar. Também tem a questão, eu Será acho que tá pode piorando? Vamos fazer essa pergunta aqui. Assim, tá piorando mesmo? Se for parar pra pensar, é porque assim, às vezes eu vejo esse mesmo argumento, só que eu mesmo falo isso, o mundo tá cada vez pior, meu Deus do céu, mas eu paro pra pensar, mas será que tá mesmo? Porque parece que a mesma coisa era no tempo de Jesus, o pessoal pensava a mesma coisa, também foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e a gente se recuperou, né? A maldade sempre tava aí, né? Sempre tava, e ela sempre fica nesse ciclo, né? Parece que tem uma hora que ela dá uma diminuída e depois volta, mas é sempre assim, um ciclo. O Ricardo Quadros, que ele fala assim, né? A gente vivia 30 anos, né? Hoje estamos vivendo 70. A gente não tinha direitos humanos, as pessoas eram massacradas. Hoje a gente tem proteções. As crianças trabalhavam com 10 anos, trabalhavam 12 horas por dia. Hoje a gente não deixa a criança trabalhar. Tem um momento certo, né? As pessoas não sabiam ler. Hoje boa parte da população sabe ler, escrever. Exato. Então vai pontuando uma série de progressos não feitos a partir do pensamento humanista, simplesmente, mas feitos sobre as bases cristãs do Ocidente. É isso mesmo. Né? É porque há a graça divina. E a graça atuando, e que torna muitas coisas melhores. Agora, obviamente, há sim degeneração. Né? O ser humano pode ser tão mal quanto ele consegue. Né? É porque eu acho que é exatamente o que você falou, mano. É que, assim como a gente vê as coisas... Algumas áreas vão piorando, com certeza, né? Mas você vê que outras áreas melhoraram, como o senhor falou. E isso nada mais é do que as primícias dessa nova criação que se aproxima. Então, e isso é por causa, não dá para negar, que é por causa do cristianismo. Né? Porque quem moldou direitos humanos na sociedade moderna, ocidental, foi o cristianismo.
o avanço da educação na Reforma Protestante, entre outras coisas que melhoraram a qualidade de vida da população mundial, foi o cristianismo. Sim. Que é esse povo redimido trazendo as primícias da nova criação. Então, sim, o mundo piora, mas assim, ele sempre piorou. Mas Deus também sempre derramou graça para sustentá-lo até a glorificação. Então também tem que ter esse equilíbrio. Sim. Para não ser tão pessimista. Né? Exato. O que fala o 21? Trabalhando essa questão da criação ainda, né, e da sua restauração, e também, se der tempo, depois eu quero falar um pouquinho sobre as práticas missionais hoje, né, como que a gente pode ser sinal desse futuro, né. João, lá no Apocalipse 21, ele diz, né, eu vi novo céu e nova terra. Né? Não é só novo céu, né, é novo céu e nova terra, que fazendo um paralelo com Isaías, que fala de novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar aqui é um símbolo do caos, ele é caótico, é de onde vem o sofrimento. Então, nessa nova criação... Aquela desordem que entrou lá. Isso. Então, nessa nova criação, não haverá o sofrimento, não haverá o caos, né? E é interessante, já que você falou disso, da desordem, né? Pensando no caos no Antigo Testamento, nós vamos observar aqui dois símbolos que apontam para ele, que é o mar e a escuridão, as trevas, né? Então, na primeira criação, que ele fala que passou aqui, né? Quando consumar tudo, né? Ele fala que passou. Nessa primeira criação, há o mar e as trevas. Ou seja, existem esses elementos caóticos na primeira criação. Né? Mas Deus estabelece limites para o mar e para as trevas. São então, entrópicos, né? Então tem a luz, tem o dia, né? E tem a terra ali. Na nova criação, que João fala, não tem o mar. Isso. E não tem as trevas. Não tem as trevas. Porque o cordeiro é a luz. Porque o cordeiro é a luz. Não tem Ilumina. noite. A cidade e os portões ficam abertos, né? Então ele vai dizer, o mar já não existe, então não haverá caos, não haverá nada disso. Ou seja, é a plena ordem que nós observamos lá no Éden, visto como o centro da ordem, agora sendo toda a criação. Aí ele diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Não é que subia para o céu, ela descia do céu, da parte de Deus. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando ele fala da criação do tabernáculo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, eu entendo que ele está falando da criação como esse tabernáculo. De modo que o plano divino é habitar com o seu povo. Então, o tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém, eles funcionavam como um microcosmos, apontando para toda a criação que será o templo da morada de Deus. E o John Alton, ele faz isso fazendo paralelos com os templos pagãos do Antigo Oriente Próximo, dizendo que o templo, fazendo essa analogia do templo com a criação. Então, o John Alton, junto com outros, como o Bio, o próprio Tom Wright também faz isso, eles vão dizer que o propósito de Gênesis, né, ao narrar a criação, é falar da construção de um templo. Deus constrói um templo para si, e nesse templo ele coloca a sua imagem. Assim como nos templos do Antigo Oriente Próximo tinha a imagem do Deus, no templo de Deus, que é a criação, tem a sua imagem, que não é um pedaço de pedra, mas é o próprio ser humano vivo, né, refletindo o seu caráter, a sua glória. Então, pensar na redenção da criação é pensar nessa nova criação. Vamos pensar, estamos terminando aqui, vamos pensar nessas ações, então, que a gente pode, né, assim, uma consciência que a gente pode desenvolver como cristãos, que não precisa apelar para teorias de conspiração, que não precisa cair em negacionismos, né, mas que a gente pode cooperar com Deus nessa obra do cuidado também da sua criação, né. Se a criação geme, eu fico pensando como é o coração de Deus também, saber que Ele criou tudo lindo, maravilhoso, passarinhos e as belas flores, mas tudo isso sofre, tudo isso padece, né, sob o jugo do pecado. Então é importante a gente pensar como agir, né? Se você vai à Coop, cuidado, porque as comidas estão caras lá. R$100 um salgado e um refri, né? E a Coop não vai resolver, porque quem vai resolver é o indivíduo tomando consciência da sua responsabilidade, né? Especialmente à luz disso que a gente tem conversado da palavra. O que a gente poderia fazer de prático? Começa arrumando sua cama, né? A gente começa recolhendo o seu lixo, né? A liturgia do ordinário, né? Exatamente. A liturgia do ordinário diz isso, porque a gente pensa que Deus está no extraordinário e espera coisas mirabolantes acontecerem, né? Não, Deus está no ordinário. Né?
arrumando a cama, escovando o dente, fazendo um almoço, vindo Jogando trabalhar, lixo no lixo. jogando lixo no lixo, etc. Né? Pensando em ações missionais para a criação hoje, fazendo um paralelo de Paulo e João, eu vejo assim, que no futuro escatológico, na nova criação consumada, embora ela já iniciou, mas nessa nova criação consumada, nós veremos que Deus enxugará todas as lágrimas. Então não haverá dor nem sofrimento. Mas hoje tem dor, hoje tem sofrimento e hoje tem lágrimas. Então o ser humano, né, a igreja de Jesus, nessa intersecção de eras, né, nessa fenda cósmica em que a velha criação e a nova estão aqui em intersecção, nós somos os sinais. Nós podemos enxugar as lágrimas dos que choram hoje, não porque nós estamos acabando com o sofrimento, mas porque nós estamos sinalizando algo que Deus irá fazer nesse futuro. Isso leva para o texto de Romanos 8 de novo, que aí já vai um assunto um pouquinho mais polêmico para quem trabalha com Bíblia, né, com tradução, essas coisas, porque a gente pode entender esse texto dentro de uma ótica missional. Aí eu estou seguindo a Haley Jacob e o próprio Tom Wright também, que eles fazem essa leitura, de entender Romanos 8 no sentido de que Deus está operando em todas as coisas, né? E as coisas aqui, elas são coisas ruins também, não só coisas boas. Deus está operando em todas as coisas juntamente com aqueles que o amam, né? Para o bem, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, falando numa perspectiva de cooperação, qual você colocou, Deus trabalhando em todas as coisas para o bem junto com aqueles que o amam, na minha posição, na minha opinião, é Deus com a sua igreja estando no lugar da dor, sofrendo com aqueles que choram. Então, a igreja, Wanderlei Thiago, ela precisa estar no lugar da dor. Ela não vai resolver o problema. Isso. Você imagina lá em Rio Bonito, ninguém vai resolver aquele problema a médio, nem talvez a longo prazo. Mas eu já ouvi falar de igrejas que estão lá, igrejas próximas ali, que estão lá fazendo o quê? Consolando, auxiliando nas pequenas coisas, né? Fazendo um agrado, um mimo, né, em gente que está sofrendo demais. Né? Então esse papel o estar no lugar da dor. É você estar lá em Rio Bonito, levando a água para as pessoas que não têm água, levando comida para quem não tem comida. Mas alguém pode falar assim, mas isso é existencialismo. Não, a gente não precisa pensar assim. Nós podemos, mas se fosse existencialismo, né, nós podemos pensar na vida humana. Não pode dar um pão para o pobre, exatamente, miserável, que é sabe? existencialismo. A gente pode pensar na vida humana como querida por Deus e pensar na dignidade do outro. Porque Deus ama aquela pessoa. Então, compreendendo que Deus restaurará a sua criação, que nós somos os seus cooperadores nessa obra redentiva, Deus fazendo por nosso intermédio também, dentro disso, por que não antecipar esse futuro com amostras, né, para os que sofrem, dizendo para eles que Jesus ressuscitou dos mortos e é por isso que estamos fazendo isso. Não é simplesmente falar assim, ó, mata a sua fome e acabou. Não, é dizer o seguinte, meus amigos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é o rei. E nós estamos agindo, né, porque nós pertencemos hoje a uma nova polis, com um novo senhor, que contrasta com a antiga polis, com o seu senhor. No caso do Império Romano, seria Roma e César, né? Hoje nós somos de uma nova polis, de uma nova cidadania, com um novo rei, que irá vir e restaurar tudo isso aqui, porque tudo é dele. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o Senhor disso tudo. E ele está resolvendo esse problema. E hoje nós estamos aqui como sinais antecipados desse rei que irá voltar a resolver esse problema. O sinal gera esperança. Gera esperança. A esperança, ela produz o seu fruto também. Né? Tiago, algum comentário antes da gente fechar? Acho que eu poderia dizer que o Adriano já falou a melhor parte, né? Acho que ele já deu a base toda pra gente agir. O que eu posso dizer é que a gente tem que valorizar também as coisas simples que a gente faz, né? Porque, por exemplo, como é que eu posso ajudar essas pessoas, sendo que eu não moro lá, vou ter que viajar para lá para ajudar, então não vou fazer nada. Só que assim, só uma doação, porque tem programas para isso, tanto que eu fui abrir o Sicredi hoje, o banco tava lá já, na hora que você vai fazer o login com o CNPJ do Isbel, né, obviamente, tava lá, faça uma doação, né, já tava lá, já tava com o QR Code pronto. Então assim, é uma ação bem simples, e a gente acha que não vai adiantar de nada. Só que a gente tinha até comentado sobre isso no podcast que eu tive com o João aqui, ele estava falando sobre essa ajuda missionária e tudo mais, e agora trazendo para essa visão que a gente está falando hoje, até o pouco de semana já é muita coisa, porque também é uma visão muito individualista, mas eu estou mandando só R$20, só 50, sim, mas não é só você que está mandando. Exato.
tem várias outras pessoas. E somando faz diferença. Né? Então, eu acho que para resumir o que a gente falou hoje, a gente tem que ter com essa visão dupla, né? Que a gente não pode esquecer da nossa pátria, que é a Jerusalém eterna, que vai vir. Só que, estando na Babilônia, a gente tem que trabalhar pela prosperidade da cidade, onde a gente vive. Porque essa é a vontade de Deus. Então, ao fazer isso, como você falou, mano, a gente vai estar antecipando o que vai ser feito no fim dos tempos, né? E celebrando a ressurreição. A gente tem que viver a ressurreição, né? Não foi só um evento, mas é o que nos guia hoje. Esse espírito que ressuscitou Jesus é o que está com a gente hoje. Então, essas pequenas ações de amor e compaixão com as pessoas que precisam já tem muito a dizer, né? Gente, é isso aí. Vamos cuidar da nossa casa, que não é a nossa casa, é a casa de Deus. Nós somos aqui mordomos, dispenseiros, responsáveis.